Vamos lá, voltando. Vamos lá, vamos lá. Voltou, né? É que só dura 1 hora. Aí vai precisar de mais um pouquinho, mas a outra já está disponível lá, tá? Como regra geral, na verdade, você tem um crime de ação penal pública incondicionada, como regra geral, ok? Como regra geral. Só vamos ter crime de ação penal pública condicionada à representação quando a lei falar, mediante representação, que não é o caso do crime de dano. Só que ali existe um dispositivo específico para a questão, né, do inciso 4º que eu falei para você. Então tá aqui, ó. Olha o que diz o inciso 4º. Quando for por motivo egoísta ou com um prejuízo considerável para a vítima. Aí eu não posso falar em ação penal pública incondicionada, salvo essa exceção, regra geral, ação penal pública incondicionada, tá bom? Eu não lembro de nenhum julgado específico tratando como condicionada a representação. Até porque se você for lá no final do capítulo, aí você tem que tomar cuidado, sempre muito estudar assim, porque às vezes o tipo penal, ele não fala nada, mas no final do capítulo, ele diz, ó, os crimes deste título, né, são crimes de ação penal pública incondicionada e condicionada à representação. Então, se não mencionou nada, porque lá o 167 ele fala bem claro, ó, os crimes do artigo 163, do inciso 4º, parágrafo, do inciso 4º e do seu parágrafo, e o artigo 164, somente se procede mediante, né, queixa. Então, o caput e o inciso são privados e os demais incisos incondicionados. Ó, ele não menciona, sim, ele diz do 163, do inciso 4º do 164, isso mesmo. Ó, nos casos do artigo 163, vírgula, do inciso 4º do seu parágrafo e do 164 somente mediante queixa. Então, aí somente mediante queixa. Mas quando entra uma qualificadora, aí seria incondicionada, perfeitamente. Vamos lá. A dúvida de muitos, né? Que eu já vi doutrinadores falar que é somente ele cita, na verdade, mas se ele fosse falar nisso, ele falava que era o inciso 4º do artigo 167. Não, mas ele fala do artigo 163 e do inciso 4º, né? Aí sim. Vamos seguindo. 31. 31? 31, né? Então, o 30 está correto porque é a súmula 599, mas tem que tomar cuidado, que o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública, essa é a regra geral, está súmula 599. Mas cuidado, porque o STJ já aplicou, para o STF não, tá, pessoal? Para o STF é possível aplicar o princípio da insignificância, mas estamos falando do STJ, dos crimes contra a administração. Regra geral é inaplicável, mas cuidado, porque para o STJ é possível no caso de descaminho, é possível aplicar no caso de descaminho, ok? Crime de descaminho. Então, cuidado com esse crime aí. Vamos seguindo. 31. Administrador de loteria é considerado funcionário público para os efeitos penais, né? Então, o administrador ele não está no rol lá tá correto. Vou até botar um gabarito aqui, que é só gabarito correto. Tá bom? Tá correto. O administrador de loteria não está lá, mas existem algumas pessoas que são equiparadas. Eu vou destacar para vocês, né? Pessoas que podem, por exemplo, um advogado dativo. Um advogado dativo poderia ser? Não está lá no rol do artigo 327. Poderia ser, não tem problema nenhum, né? Então eu vou destacar depois aqui algumas pessoas que já passaram por alguns julgados, tanto do STF e do STJ, dizendo que são pessoas equiparadas a funcionário público para efeitos penais. Então o item aqui está correto, decisão também do STJ. Vamos seguindo, 32. Julga o item abaixo com base no direito penal e nas principais jurisprudências. Depositário judicial, depositário judicial não é funcionário público para os fins penais, porque não ocupa cargo público, mas a ele é atribuído o munus,
pelo juízo em razão do fato de que determinados bens ficam sobre sua guarda e zelo. Pessoal, aqui está correto, tá? O item está correto, perfeitamente correto, porque é uma decisão do próprio do STJ. Então, o depositário, nesse caso, ele não é. Então, eu já bati nessa questão justamente porque muitos, às vezes, acham, né, que qualquer um que exerce alguma função pode ser equiparado a funcionário público para efeitos penais, e não é. E o depositário judicial não é, tá bom? Item correto. 33. A causa de aumento da terça parte. Vamos primeiro ver o que ele fala, né? Julgue o item abaixo com base no direito penal e nas principais jurisprudências. Vamos lá. A causa de aumento da terça parte não pode ser aplicada aos dirigentes de autarquia, porque o Código Penal prevê apenas órgãos, sociedade economia mista e empresas públicas e fundações. Pessoal, a primeira coisa que você tem que saber, esta causa de aumento da terça parte, ela pode ser aplicada aos funcionários públicos, a todos? Não. Somente aquele que assume cargo de direção, assessoria, né? Isso vem lá no parágrafo 2º do artigo 327, que muita gente deixa passar batido. Vamos até ele, vamos lá, vamos abrir aqui, ó. Abrir aqui, 327. Olha o que diz lá o 327. Traz o que é considerado funcionário público, né? Mas não se prenda isso aqui. Na 31, deixa eu matar ela aqui logo para a gente pular para outra. 31. Depositário judicial não é funcionário público. Mesmo que fosse servidor público, estaria errado, tá? Na verdade, a pergunta nem é sobre isso. É se ele, o depositário judicial, vamos lá, se ele é considerado funcionário público para efeitos penais. Não é, tá? Decisão do STJ não é. Independente se é servidor, se é funcionário, tá? Não é, tá? Se é servidor público, se é funcionário, ele não é equiparado. Então, não, o problema da questão não é isso, não. Quer dizer, ele não é funcionário público, realmente, ou servidor público. Vamos supor que fosse lá, depositário judicial não é servidor público para fins penais, também não é. Estaria correto de qualquer forma, não sei se essa que é a sua dúvida. Porque na decisão do STJ, ele deixou bem claro que ele não ocupa o quê? Cargo público, né? A decisão do STJ é porque ele não ocupa... Tá me escutando aí? Sumiu? Tá legal? Ele não ocupa cargo público. Vamos então aqui avançando. 33, pessoal. Essa questão do aumento da pena está lá no parágrafo 2º do 327. Vamos voltar lá então. 327. Olha o que diz o parágrafo 2º. A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste capítulo, qual capítulo, né? Os crimes contra a administração pública, praticado por funcionário público, né? Forem ocupantes de cargo em comissão ou função de direção ou assessoramento de órgãos da administração direta, sociedade econômica mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Então, ele não fala em autarquia. Então, exatamente, tá, pessoal? Então, realmente foi o que eu falei para vocês, ó. Então, tá correto, porque esse aumento da terça parte não se aplica no caso de autarquia, beleza? 34. A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ocorrerá automaticamente mediante despacho do juiz, né? Esse automaticamente aí já está errado, né, pessoal? Né? Porque tem que estar presente os requisitos lá do artigo 312. A prisão preventiva é a última ratio, né, que está lá no artigo 312. Então, por garantia da ordem pública, da ordem econômica. Se não tem qualquer outra medida cautelar que possa empregar no meio, né, contra aquela pessoa, então eu não posso falar em prisão preventiva. Seria a última situação. Então, o item já está errado aqui de qualquer forma. Vamos seguindo aqui. Questãozinha 35. A homologação de transação penal. Vamos ler aqui o texto, que ele já muda o assunto, né? Com referência a essa situação hipotética, ele nem trouxe a situação hipotética, mas isso também não interessa para a gente, não. Eu não coloquei aqui, mas nem precisa se preocupar. Julga o item a seguir considerando os institutos da Lei 9.099. A homologação de transação penal faz coisa julgado material. Já está errado, né? Porque se eu homologo, olha só, uma transação penal, o que ele quer dizer? Né? O que ele quer dizer com esse negócio de faz coisa julgado material?
Então, se o cara descumprir o acordo da transação, eu não posso mais seguir na persecução penal, eu como o Ministério Público? Claro que posso. Então, eu como Ministério Público, se ele não respeita, né, se ele não cumpre as obrigações que foram acordadas numa transação penal, eu posso dar prosseguimento à persecução penal. Então, ele diz que, nesse caso, faz coisa julgado material e não faz. Então, está errado aqui a 35. Vamos seguindo. Depois a gente vai aprofundar mais ainda na Lei 9.099, muitas leis, né? Vou falar lá sobre composição civil do dano, transação penal, suspensão condicional do processo, vou falar de várias situações importantes da Lei 9.099 também. Vamos lá, no crime de sequestro, o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderá requisitar de quaisquer órgãos do poder público ou de empresas de iniciativa privada dados e informações cadastrais da vítima ou de suspeitos, né? Eles podem, não estou falando de interceptação telefônica. Isso aqui, na verdade, entrou não lembro agora se foi 2018, não, foi um pouco antes. Acho que foi em 2016, 17, por ali, que entrou o artigo 13A e 13B, e é justamente os crimes que você tem que saber, né? Ou seja, quando você fala lá de sequestro, né? Extorsão mediante sequestro, para esses crimes, há a possibilidade sim deles requisitarem essas informações, até porque você está lidando com a 2016, né? Então você está lidando com a questão da liberdade da pessoa, né? Então, nesse caso aí, é possível sim, item correto. Gravem esse artigo 13A e 13B, porque eu achava até que ele fosse ser bem mais explorado e não foi, não. Tem uma outra questão sobre isso aí, mas eu achei que fosse bem mais explorado, né? Então, depois a gente vai falar também da questão lá da Lei 8.000 e sequestro relâmpago também, exatamente. Extorsão mediante sequestro, artigo 159 também. Então, depois a gente vai falar lá sobre a questão da infiltração de agente. Quando a gente estudar leis penais, a gente vai falar bastante coisa, muita coisa legal para vir aí, para a gente fechar, pegar aquelas questões, muitas questões ainda aí. Vou repetir algumas, né, dos simulados passados, mas de uma forma mais incrementada. Enfim, vamos destruir aí isso aí, o envio, o tráfico de pessoa, perfeitamente. Eu vou ir de criança, né, também, e adolescente, porque essa lei ela vem tanto para esse 13A, ele vem tanto para o ECA, bem como para o Código Penal. Eu vou aprofundar bastante, a gente não vai esquecer das informações básicas, mas vamos estar sempre aprofundando bastante aqui para a gente pegar aquelas questões difíceis, vamos destruir aí, PSERG, PCDF, agente, o que for, a gente vai brincar na prova, vamos lá. Vamos seguir então, item correto 37, considera-se em flagrante delito quem, vamos por etapa, quem está cometendo a infração, sim, né? Acaba de cometê-la perfeitamente, é perseguido logo após, né? Quem está cometendo ou acaba de cometê-la, flagrante próprio, né? É perseguido logo após pela autoridade, né? Logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, sim, que é o flagrante impróprio, né? E é encontrado logo depois. Logo depois é presumido, com instrumento, sim. Então considerem flagrante, todas aqui estão corretas, estão de acordo lá com o artigo 302 do Código de Processo Penal. Questãozinha que já caiu bastante, mas que ainda pode cair novamente. Então você tem que saber a classificação. O que é um flagrante próprio, impróprio e presumido? Próprio é logo no ato, né? Impróprio, né? Ou seja, é logo após. Logo após, impróprio. Logo depois, presumido. Grave sempre essas duas palavrinhas que as bancas gostam de trocar. Trocam essas palavras para tentar te confundir. Então o gabarito está correto. 38. Será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Ok. Se tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada e julgado, e se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência perfeitamente, tá, pessoal? Eu tenho um esqueminha sobre prisão preventiva, eu vou botar um gráfico, eu vou
vou mostrar para vocês. Também. A flagrante, né, presumido com ação controlada, né, é diferente, né? Porque o flagrante, ele é um fato, porque o flagrante presumido é logo depois, né? Você encontra a pessoa. Mas ali não houve, né? Não houve um acompanhamento, né? Houve uma perseguição ininterrupta, mas não houve um acompanhamento. A ação controlada é você saber o itinerário, né? Saber o local que as pessoas se encontram. Às vezes eles podem também realmente dizer que é uma ação controlada e não é. Então, aqui eu vou depois mostrar um gráficozinho para vocês que eu tenho bacana também. Então o item está correto, 38, 39. O procurador de justiça, se entender que é caso de arquivamento de procedimento de investigação criminal por ausência de provas, isso, troca mesmo. Pessoal, essa questão aqui ela é muito interessante. Olha só, o Procurador-Geral de Justiça, se entender que é caso de arquivamento do procedimento de investigação criminal por ausência de provas, não pode submeter essa decisão de arquivamento à apreciação do Tribunal de Justiça, não se aplicando, nesse caso, o artigo 28. Pessoal, aqui é aquela investigação preliminar. Então, se ele entender que aquilo dali não cabe, se ele entender que aquilo dali é causa de arquivamento, eu não posso jogar naquele rito antigo, né? Principalmente quem vai fazer escrivão, né? Que vai para o MP decidiu que quer arquivar. Aí o juiz, não vamos arquivar, manda para o PGJ. O PGJ pode designar outro procurador, outro promotor, ou ele mesmo pode denunciar. Então, nesse caso aqui, que a gente chama de PIC, né? Que é o procedimento de investigação criminal, ou procedimento de investigação preliminar, isso não é arquivamento, tá, pessoal? Isso não é regra de arquivamento. Isso é só para verificação. Por isso que ele diz, procedimento de investigação criminal por ausência de provas, ou seja, isso não gerou inquérito. Agora, se eu falar inquérito, aí sim. Se eu falar inquérito policial, tá? Deixa eu pegar aqui esse julgado, que é interessante a gente trabalhar ele. Deixa eu ver aqui. STJ. Tá aqui, ó. O arquivamento do PIC. O que é o PIC? Não é o PIC tal ou não, tá? É o procedimento de investigação criminal promovido pelo PGJ. Nos casos de sua competência originária, não reclama prévia submissão ao Poder Judiciário, pois este arquivamento, que é por ausência de prova, não acarreta coisa julgado material. O chefe do MP estadual é a autoridade própria para aferir a legitimidade do arquivamento do PIC, logo descabe aí a submissão de decisão de arquivamento ao Poder Judiciário, né? Então, nesse caso, até porque, né, nesse caso aqui ele nem fala só também nessa questão da investigação preliminar, não. Eu até falei da investigação preliminar porque veio na minha cabeça aqui, mas aqui ele fala por quê? Qual é a ideia, né, do PGJ? Quem é o PGJ? É o chefão lá da Procuradoria. E quem é o chefe do Ministério Federal? É o PGR. Então, PGJ é nível do Estado e PGR em nível federal. Então, se por um acaso, vamos falar que fosse inquérito, né? Regra de arquivamento aqui de inquérito, vamos supor que seja isso. Eu já puxei outra situação, né? Que é a questão da verificação preliminar, que é normal ter uma verificação preliminar, por exemplo, denúncia anônima, né? Você não pode denunciar ninguém, instaurar inquérito, uma denúncia anônima, você até pode, desde que você faça o quê? Investigação preliminar. Você verifique o que realmente está acontecendo. Mas instaurar direto o inquérito, não posso. Não posso falar nisso. Por isso que eu já puxei logo isso. Mas isso é uma situação. Mas vamos para essa situação específica aqui desse julgado. Se eu sou PGJ ou se eu sou PGR, qual é a regra do bate e volta lá, né? O juiz, o promotor, pediu arquivamento. O juiz discordou, mandou para o PGJ. Qual é o papel do PGJ? O PGJ pode designar outro promotor ou ele mesmo denunciar. Ou ele pode devolver para quê? Para insistir no arquivamento. Aí, nesse caso, o juiz estaria obrigado por uma questão de ausência de prova, né? Mas que não faz coisa julgado material, tá ok?
Porque havendo novas provas, podem desarquivar? Sim. Então, nesse caso, por isso que veio essa decisão, porque é uma ação direta do PGJ, que poderia ser do PGR, né? Que são os chefes, né? Tanto do promotor do Estado quanto do promotor federal. Tá bom? Mas, de qualquer forma, o item está correto. Vamos lá. Próximo. 40. Não é possível desarquivar inquérito policial por existência manifesta de causa excludente de culpabilidade. Então, não é possível desarquivar um inquérito por existência manifesta de causa excludente de culpabilidade. Pessoal, realmente a questão está certa, né? Que ele fala aqui de excludente de culpabilidade. Agora, cuidado, tá? Que eu posso desarquivar quando for por questão, vamos supor, risca aqui, somente do juiz, como que é o nome? Esqueci o nome, então eu ia falar agora, acho que deu um branco. Vou lembrar, somente aquela parte daquele juiz de, caramba, me deu um branco mesmo, juiz de, não, a questão 39, hoje estaria aí praticamente desatualizada, né? Porque tivemos mudança no artigo 28. Esse julgado foi antes do pacote anticrime. Quem for fazer juiz de garantia, essa parte sim. Quem for fazer a prova de escrivão, a questão está perfeita da PCDF. Mas quem for fazer PSERG, PCDF agente, qualquer outro cargo posterior, aí essa questão praticamente está desatualizada porque ela vai de encontro ao artigo novo, lá do artigo 28, né? O que diz o artigo 28 lá? Vamos ler ele aqui, ó. Tu vê que a regra ali mudou. Olha o que ele diz aqui, ó. Artigo 28, novo, né? O pessoal aí que vai fazer PSERG, né? Diz o seguinte: ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da natureza, o órgão do MP comunicará a vítima ao investigado e a autoridade policial encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação. Se a vítima ou seu representante não concordar com o arquivamento do inquérito, poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Aí, parágrafo 2º. Nas ações penais relativas aos crimes praticados em detrimento da União, do município, a revisão do arquivamento do inquérito poderá ser provocada pela chefia. Então, pessoal, na verdade, o que não existia? Essa questão da revisão do arquivamento, tá? Então, isso não era discutido. Ainda entrou também lá o artigo 28A. Enfim, no terceiro simulado e no quarto simulado, eu vou fazer questões, né? Eu vou trazer questões somente sobre o pacote anticrime. A gente vai varrer todas essas mudanças. Leis penais, penal e processo penal. A gente vai ficar craque em todas essas mudanças aí, tá? Então, voltando só aqui, quando a gente fala de arquivamento, cuidado, que realmente, quando não é possível desarquivar, quando for causa de exclusão de culpabilidade. Mas por que isso, professor? Posicionamento doutrinário. Não tem decisão do STJ e nem do STF. Outro dia eu vi o professor falando que era decisão do STJ. Ou ele se confundiu ou tentou entubar e o aluno aceitar. Enfim, não é por aí. Não existe decisão para isso. Realmente não cabe desarquivamento por uma questão doutrinária. A doutrina que fala que não é possível exclusão de culpabilidade. Né, excludente de culpabilidade, porque o crime é o quê? Um fato típico, antijurídico e culpável. Se não há culpabilidade, eu não posso falar em desarquivamento. Mesma coisa quando é excludente de ilicitude ou de antijuridicidade. Aí você tem que tomar uma calma, porque vamos supor, eu riscar aqui, né, e colocar aí, ó, causa de excludente de ilicitude. Então, para o STJ, não é possível desarquivar. E para o STF, é possível desarquivar quando fala de causa excludente de ilicitude, tá? Então é isso aí, pessoal. Vou botar um quadro aqui também para vocês sobre o que é possível desarquivar, o que faz coisa julgada material e o que não faz coisa julgada material, né? Então isso é importante para vocês saberem também. Tranquilo? Então fechamos aí mais um simulado, né? O nosso simulado aí do nosso atual ciclo, mais um novo ciclo. Sim, vai ter uma avaliação, né? Vai ter uma revisão. Então, quem vai fazer não é a vítima, né? É o advogado da vítima, né? Perfeitamente. Tá? Do acusado, né? Vamos dizer assim, né? Da parte.
Mas eu vou destrinchar isso direitinho, também tem outras situações aí, e tem até um julgado que eu não vou nem recente, é anterior, eu não vou nem mexer com isso, a gente vai trabalhar mais com a parte literal, tá? A gente vai aprofundar bastante essa parte aí, ok? Qual é o meu próximo passo agora? Entre hoje e amanhã, de repente ainda hoje, ou então amanhã de manhã, eu vou terminar, na verdade eu vou começar, né? Que eu só fiz só da primeira e da segunda questão. Mas isso aqui eu faço rapidinho, já estou acostumado. Em 1 hora eu mato tudo isso aqui. Eu vou comentar todas as questões e vou disponibilizar lá no grupo para vocês. Se eu não disponibilizar ainda hoje, eu vou disponibilizar amanhã de manhã sem falta, tá bom? Obrigado aí, pessoal. Obrigado ao colega que acompanhou aí. Tá? E nos veremos aí no próximo lado. E vamos nos falando lá no grupo, que eu ainda vou postar materiais extras lá para vocês lá, tá? Um grande abraço, pessoal.